Graça e paz, igreja, vamos nos colocar em pé. Vamos cantar o hino 328 do cantor cristão. Se puder dar mais um pouco de retorno agora aqui, Alex, eu te agradeço. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, sem prestes a submergir, as ondas atendem a meu mandar, sossegai. Sejam em capela do mar a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a nau tragar, que leva o Senhor, Rei dos céus, temor. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, eu peço-te, vem banir. De ondas do mal que me encobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acolher. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Sejam em capela do mar a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a nau tragar, que leva o Senhor, Rei do céu, temor. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai.
Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração os acalma, que não poderá fendor. Fica comigo, meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Vamos orar? Ô Pai querido, eu quero agradecer ao Senhor por, em mais uma manhã da minha vida, estar com o Senhor na sua casa e junto ao teu povo. Isso, para nós, é de um prazer que chega a ser indizível, mas é muito bom estar com o Senhor todos os dias. Mas quando estamos com o Senhor na tua casa, junto aos teus servos, para cultuarmos, exaltarmos e glorificarmos e proclamarmos Cristo, isso nos alegra muito o coração, alegra-nos a alma, e isso é precioso nas nossas vidas. Ficarmos sem virmos à tua casa e estarmos com o Senhor e com os teus servos, nos entristece bastante. Então eu quero te pedir, Senhor Deus, que este prazer possa estar cada vez mais na vida dos teus servos. Assim como estava na vida de Davi, que dizia que era melhor um dia na sua casa do que 1000 dias em outro lugar. E isso é verdade, porque nós revemos os nossos amigos, juntamos a nossa fé, a nossa oração e o nosso louvor e entregamos ao Senhor vida, louvor, adoração e também necessidades, ansiedades, medos. Senhor, tenha misericórdia da tua igreja, tenha misericórdia do teu povo, desperta-os, avisa-os, Senhor, que esta pandemia já terminou e que outras virão, mas que não haja desculpa para virem e estarem com o Senhor na sua casa, junto aos irmãos que estarão eternamente com Cristo nos lugares celestes. Então abençoa a tua igreja, Senhor Deus, e desperta-os em o nome de Jesus. Amém. E no 450 do cantor cristão, 450. O tempo é agora.
É tempo, o mestre está chamando já a marchar, marchar, confiando em seu amor, partir, partir, a salvação a proclamar com a palavra santa do bom Salvador. Sim, marcha avante, todos seguindo a divinal bandeira, sim, marchai avante, unidos firmes sempre no avançar. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrai-lhe todo o vosso coração, para Jesus obedecer e ao cumprir o seu querer, entoai louvores altos, avançai. Queremos luz, é o grito das nações pagãs que vem atravessando o imenso mar, e já, sim, já, levando a paz com amor, sem esquecer também aqui de semear. Sim, marchai avante, todos seguindo a divinal bandeira, sim, marchai avante, unidos firmes sempre no avançar. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrai-lhe todo o vosso coração, para Jesus obedecer e ao cumprir o seu querer, entoai louvores altos, avançai. Desperta, igreja, o teu poder vem exercer a todos, faze Cristo conhecer. A tua mão estende com paciente amor, da morte eterna esforça-te para os deter. Sim, marchai avante, todos seguindo a divinal bandeira, sim, marchai avante, unidos firmes sempre no avançar. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrai-lhe todo o vosso coração, para Jesus obedecer e ao cumprir o querer, entoai louvores altos, avançai. Igreja alerta, o dia prometido vem quando aclamado Salvador será. Por toda parte o bem-amado Redentor, eterna glória, honra com louvor terá. Sim, marchai avante, todos seguindo a divinal bandeira, sim, marchai avante, unidos firmes sempre no avançar. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrai-lhe todo o vosso coração, para Jesus obedecer e ao cumprir o seu querer, entoai louvores altos, avançai. A igreja pode se assentar. Só um pouquinho mais de volume, para mim me ouvir um pouco melhor. Isso, muito obrigado. Nós vamos na segunda mensagem da série que começamos na quarta próxima passada, por tema norteando nossas vidas pela palavra. E está em Mateus, capítulo 24. E nós vamos meditar na manhã deste dia, do versículo 4 ao versículo 6. Jesus respondeu: cuidado que ninguém
os engano. Pois muitos virão em o meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Senhor, como sempre, na dependência do Senhor, na dependência do seu Espírito, que o homem, Senhor Deus, fique atrás da cruz de Cristo para proclamar o teu evangelho, nada mais e nada menos do que o teu evangelho. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Amados do Senhor Jesus Cristo, vivemos na pós-modernidade, na era de estarmos conectados com o mundo e com tudo o que acontece no mundo. Eu queria salientar aos amigos e irmãos, aos que me ouvem aí nos canais da internet e também na Rádio 7 BPC, para que se destelevisionem, porque há muitas coisas nos noticiários que não retratam a realidade dos fatos e dos acontecimentos, porque são mídias tendenciosas. E procurem sites que não sejam de esquerda. A esquerda não é só lá no nosso país, ela está tomando conta do mundo, para que você veja o que de fato está acontecendo no mundo. Amados do Senhor Jesus Cristo, sou de muita pesquisa, sou de muito estudo, e durante esta semana pude ver alguém que está na mídia bombando, e não vou citar nome e nem igreja, é um jovem que faz revelações. Então são operação de maravilhas, de estar no culto e sai no meio lá do culto a entrevistar pessoas. E ele conhece ali, quando está junto às pessoas, tudo o que é daquela pessoa, incluindo o número de documento. E ele usa algumas coisas relacionadas a parentesco, sobrenomes. E ele faz revelações públicas de até conversas e sentimentos e pensamentos que a pessoa estava tendo. E ele sempre diz: eu prego depois. Eu preciso fazer isso, mas depois eu prego. E eu nunca vi uma pregação dele. Vejo sempre essas coisas aí na mídia. E são coisas que são marcantes e estarrecedoras. Mas é muito cedo ainda para dizer se vem de Deus ou não. Mas o fato é de que há quase 2000 anos atrás, Jesus Cristo estava falando para que
nós estivéssemos cuidando, ou com muito cuidado, com as questões da vida, em todos os sentidos, mas principalmente no que tange a coisas espirituais. Por quê? Porque, amados de Jesus Cristo, o Evangelho está na palavra. E você deve, se não faz ainda, colocar em prática a sua leitura diária. Não em 1 minuto, 2 ou 5, mas gastar mais tempo em estudar a palavra de Deus e ver o que está contido na palavra, porque você é vulnerável, você é frágil, e o mecanismo é muito poderoso, e os ardis do inimigo são muito poderosos, e ele é estratégico. Como vocês viram há pouco aí, neste vídeo de 2006, estatístico, há muito tempo atrás, alguém já tinha sentado com os seus e planejado a conquista do mundo para que haja uma única religião. E para haver uma única religião, é necessário extinguir as outras que no mundo há. Agora nós estamos vendo a guerra lá em Israel contra o Hamas. E nós estamos vendo que na Palestina os radicais muçulmanos querem exterminar, não é apenas dominar, como fez Nabucodonosor e todos os outros conquistadores de Israel, inclusive os Césares. Estes que querem a conquista agora têm o mesmo objetivo do nazismo. E qual é? Extirpar Israel. E não para por aí. E em conseguinte, extirpar os cristãos. Estava vendo na menor taxa de fertilidade da Europa, que é a Itália, os emigrantes que chegam dos países africanos, e muito raramente se vê uma mulher. Eles vêm em embarcações que não têm condição nenhuma nem de atravessar um córrego, quem dirá um mar. E eles vêm aos milhares. E a Itália está enfrentando um problema muito sério. E o que chama a atenção é a idade dos emigrantes e o porte físico dos emigrantes. E estão invadindo toda a Europa. E lá atrás, um líder do Islã disse aí que já é morto, o Gaddafi, que não precisaria disparar um tiro. Vocês viram aí que onde eram igrejas, hoje são mesquitas. Aproveitando o tempo da apostasia e do esfriamento da igreja, eles estão invadindo o mundo cristão. E
como o inimigo é estrategista, está sendo colocado um outro evangelho, que é aquele contrário à palavra. Então, o que o Senhor pede é que você cuide de si mesmo. Que você passe a olhar para você e se enxergar no seu corpo espiritual e ver qual a sua vulnerabilidade. A primeira coisa a observar é o conhecimento de Deus. O quanto que você conhece Deus? O quanto que você conhece de Deus? O quanto você está firmado e alicerçado? Na primeira mensagem que falamos lá na quarta-feira, falamos sobre fundamentos, falamos sobre alicerces, porque Jesus está falando aos seus discípulos que o apanharam saindo do templo e a saída de Deus do templo, e mostrando a edificação majestosa daquele templo, mas que espiritualmente não tinha alicerce, e que foi destruído pela terceira vez, voltando à nação de Israel em 1946 para sua pátria. Amados de Jesus Cristo, é muito importante o autoconhecimento, porque a espiritual, ela não está alicerçada na inódia, com o número de cânticos que você ouve, com o número de cânticos que você canta. Nunca houve na história da igreja cristã tantos cânticos ditos espirituais. E as pessoas conhecem quase todos eles, em todos os ritmos. Mas o que as pessoas elas não conhecem é a palavra. O que os pais não fazem é instruir a criança no caminho em que ela deve andar. E nem você faz isso, nem você pratica isso, de pelo menos decorar um versículo bíblico por semana. Por quê? Está na palavra. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. E amados de Jesus Cristo, nós somos vulneráveis. Nós vamos pelo que vemos, pelo que percebemos e sentimos. Amados, o diabo ele não trabalha com coisas horrendas para nos atrair. Ele não trabalha com coisas feias para nos atrair. Ele tem as suas formas, ele tem as suas maneiras. E ele entra dentro da igreja para esfriar a igreja, para que a igreja, em vez de conquistar o mundo e cumprir o ide de Jesus, que está lá em Mateus 28, 18, 19 e 20, ir por todo o mundo para conquistar, vem o mau costume, esse negócio de doutrina de igreja, esse negócio de fé, de ser pentecostal, de não ser pentecostal, de ter o dom de língua para caracterização de que é pentecostal. Enfim, há um monte de questionamentos para a ruptura de uma fé. E se você não tiver conhecimento bíblico, você nem vai descobrir que nesses movimentos internos cristão evangélico, de que o dom de línguas é o menor de todos eles.
mas que se não tiver o dom de língua, não pode ser pastor da denominação. Então há algumas coisas complexas. Enquanto o inimigo estrategicamente vai trabalhando, o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E quando o diabo vier e se aproximar de cada um dos cristãos, não é com corinho que se expulsa demônios. Você pode cantar: o sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Se você não vencer pela palavra, se você não tiver uma fé firmada em Jesus Cristo. Não é comum no meio batista, mas este pastor trabalha com libertação. Este pastor, ele trabalha com cura e com milagres. E esse pastor é chamado para fazer limpeza espiritual nos lares e vai. Mas não se vence com cânticos. Se vence com palavra, com conhecimento, com uma vida no altar, com uma vida entregue ao Senhor. E é necessário conhecimento. Não basta ser servo. Tem que ser amigo de Jesus. Precisa se nutrir, precisa se fortalecer, precisa se revestir. Então, quando o Senhor Jesus Cristo, aqui em 24:4, está falando aos discípulos e se estende a todos, tende cautela para que ninguém vos engane. Lá em Atos capítulo 17, versículo 11, havia de Bereia, que era tido como nobres, e esta nobreza deles, esta qualidade que sobressaía sobre os demais, era o conhecimento de Deus. Então, quando nós estamos para este trimestre norteando nossas vidas pela palavra, é para que você volte para a palavra, porque o verbo, a palavra, o Cristo, diz: examinais as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E mesmo conhecendo a palavra, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Revesti-vos como eleitos de Deus, lá em Efésios 6:10 em diante, de toda a armadura de Deus. Por quê? Eu não li ainda, Alex, pode voltar aí. Eu vou ler esse texto aí ainda. E os bereanos eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a mensagem com grande interesse. O que trouxe a nobreza? Examinando todos os dias a Bíblia, para ver se tudo era assim como era dito. Eu sempre falo para os irmãos aqui na igreja, nós temos os monitores, os vídeos, mas abram as Bíblias. Coloque a data de hoje, 29 de outubro de 2023. Tema da mensagem: norteando nossas vidas pela palavra. Pregador não precisa. Mas aí, você vai ver, quando você voltar a manusear a sua Bíblia, em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer situação e em qualquer circunstância, vai ser uma chave para você se lembrar do que está sendo falado na escola bíblica dominical. E isso também na EBD. Porque a gente tende a nos esquecer.
E tem muita gente trabalhando para pescar em aquário, para te tirar do caminho. E se você não estiver no exercício diário de ler a Bíblia, então, quantos louvores você ouve dia? Vamos dividir metade desse tempo para a leitura da palavra? Vamos orar um pouco mais? Vamos ler a Bíblia um pouco mais? Vamos cuidar mais das coisas que são de cima um pouco mais? Porque aquilo que líamos aqui, que era futuro, hoje é presente. Nós vamos ver lá no versículo 6, hoje ainda, que nós estamos vivendo guerras e rumores de guerras. Então, servos do Altíssimo, quando é o próprio Deus da palavra que está falando para que você tenha cuidado, não fica cuidando da vida dos outros, cuide da sua. Se prepara para te encontrar com o teu Deus. Imagine você aqui agora e caia um míssil aqui lá na nossa igreja. Como está caindo lá na Palestina, agora em muitos lugares. Imagine esse arsenal que não é a primeira vez que é desviado do exército, pelo mesmo general. Entra aqui o PCC e o Comando Vermelho e começa a matar todo mundo. Você está preparado para se encontrar com o seu Deus? Falei para uma menina sexta-feira, me dá sua certidão de óbito. Ela chegou para vender coxinha. E aí ela começou a falar um monte de coisas para divulgar. Eu disse para ela, você é do Piauí, né? Ele disse, como é que o senhor sabe? Porque você está vendendo uma coxinha como quem está vendendo o carnê do baú da felicidade. Como eu já trabalhei com piauiense, eu já sei como é que é o repente deles, eles gostam dessa coisa. E aí eu falei, mas você não entrou aqui em vão, não. Eu não vou te comer a coxinha, porque eu saí de um pé de galinha e de um mocotó. Mas eu tenho algo para você e foi Deus que te mandou aqui. E fui falando de Jesus para ela e pedi a certidão de óbito dela, uma moça de 26 anos. Ela disse, oxe, eu estou viva. Me disse que hora você vai morrer. Que dia que você vai morrer? Ela disse, só Deus sabe. E eu quero te fazer uma outra pergunta. Se você morrer agora, onde você vai passar a sua eternidade? Só Deus sabe. Falei, mas isso você tem que saber. Porque Deus já fez a parte dele. Já enviou Jesus Cristo para morrer no seu lugar. E fui falando com ela, ela foi fixando o olhar cada vez mais lá no meu olhar. E eu falando de Jesus Cristo, até ela confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E ela começou a chorar, eu orei por ela e disse, procure uma igreja onde se prega o Evangelho. Se você tem uma Bíblia, comece a ler a Bíblia em Mateus, Marcos, Lucas e João. E se apegue a Deus. Mas a igreja de Deus está distraída. Em tempo de marcha para Jesus, em tempo de shows, de eventos, e de eventos dentro da igreja, até pessoas rodando e dançando dentro da igreja, como se fazem na macumba, no candomblé. E as pessoas, elas fazem isso por quê? Porque são como os de Tessalônica. Não são nobres, são pobres espiritualmente. Por quê? Porque não se nutrem. E a palavra de Deus diz lá em Pedro, desejai como menino recém-nascidos o puro leite espiritual para que vades crescendo. Qualquer vento de doutrina, qualquer tempestade leva as pessoas. Por quê?
porque não leem a palavra de Deus. Só os cultos não te fortalecem. Você tem que ter uma comunhão com Deus diária. Por quê? Nós estamos aqui pela manhã. Já passa os queima-panela aí batendo palma. E ele chega lá, ele vai convencer você que não tem trindade. Ele vai convencer você que o Espírito Santo é uma força ativa. Ele vai convencer você que Jesus não é o Cristo. E vai vir os mormons, e vai vir os adventistas, e vai vir, aí vem aqueles que usam véu, e aí vem os do coque. Amados de Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo manda você ter cautela, para que nem o pastor Sérgio te engane. Porque quando o pastor Sérgio disser alguma coisa que não está na palavra, você se levante, peça licença e diz: o senhor está falando heresia. O senhor está bem? O seu nível de açúcar como está? Porque a gente que faz dieta cetogênica e é diabético, os níveis de açúcar eles vão caindo, e de vez em quando eu tenho que pedir uma balinha aqui. Ontem foram buscar um saco. Não preciso só de uma balinha, chupa um pouquinho, já o olho acende, eu já estou bom. Porque às vezes entramos em hipoglicemia ou em hiperglicemia e podemos dizer alguma coisa dissonante daquilo que a palavra diz. Mas para perceber e não ser enganado e levado para um lugar que não é céu, você tem obrigação de estudar a palavra. Leia a Bíblia. Tem um mecânico que é diácono de uma igreja, que a igreja fechou, foi para outra igreja, e eu disse para ele: você tem uma Bíblia? Não. Eu no fim do ano eu vou comprar uma. E ele é pentecostal, eu disse: vou te dar uma Bíblia pentecostal. Pastor, o senhor vai mesmo? Vou. Assim como dei para um amigo que é super católico, que tem um oratório lá na casa dele. Eu fui pregar no aniversário dele, no meio de uma festa que estava rolando cachaça pra caramba. E eu disse: eu vou te dar uma Bíblia católica, essa sim é certa. Mas leia, tá? Não vai largar aberta no Salmo 91, não. Quem lê a palavra de Deus não é enganado. Cuidado. Quando Jesus manda ter cuidado, é para que você se cuide mesmo. Guarda bem a tua coroa, para que ninguém a roube de ti. Amados de Jesus Cristo, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo. E aí tem muitas pessoas que dizem que são. E aí nós não vamos entrar lá no Henrique, lá de Curitiba, mas pessoas que diz que a denominação, que a igreja, que o evangelho que ele prega é palavra, quando que na realidade não é. Olha a vida deles. Olha como eles pregam. Olha como eles vivem. Esse moço que está bombando aí, já tem 10 igrejas, e a igreja dele inteira é preta. É a turma da igreja preta, dessas church que estão surgindo aí. E aqui a gente fala church, né? Ele tem seguranças. Como que alguém que prega o evangelho precisa de segurança? Cadê o anjo do Senhor que se acampa ao redor do que os temem e os livra? Davi Miranda, lá no Largo do Glicélio, pregava atrás de uma placa de vidro blindado para não sofrer nenhum atentado. Eu não tenho a minha vida por preciosa. Amados de Jesus Cristo, nós temos que
ler a Bíblia e entender e discernir e tomar cuidado. Cuida de ti mesmo. Você erra não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Mas o que eu vou fazer agora? Leia a Bíblia. Comece a ler a Bíblia pelo Evangelho de João. Não que os outros livros não sejam do Espírito Santo, mas que o Evangelho de João, se todo o cânon, se os outros 65 livros deixar de existir, e você tiver o Evangelho de João guardado dentro do seu coração, diabo nenhum te tira do caminho, diabo nenhum te engana. Porque começa com o Deus da palavra dizendo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E só faltou colocar ali, eu sou o verbo. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por ele. Jesus é Deus. Ele se fez carne. Ele habitou a terra. Ele viveu entre nós. A existência, segundo alguns existencialistas, é de que Deus não existe, Deus é. Mas eu vou na contramão. Deus existe por si só. Mas só existe aquilo que passou a existência. É? Então Jesus é Deus, porque ele existiu como homem. Morreu como homem. E voltou na sua forma. E a inexistência? Não. Porque Deus é real. Então você tem que conhecer a Bíblia. Você tem que estudar a Bíblia. Enganarão a muitos. E eu creio que está também lá no versículo 11. E surgirão, 11 de 24, Alex. Muitos falsos mestres e muitos falsos profetas. E enganarão a muitos. Quem gosta de ser enganado aqui? É muito triste quando a gente tem um relacionamento afetivo e ou o marido ou a mulher conta uma mentirinha. Uma coisinha pequena. E pode parecer para aquela outra pessoa que contou a mentirinha seja alguma coisa sem importância. Mas para o outro, a régua de medição é diferenciada. E quando descobrir, vai se sentir enganado. Nem uma mulher que passa alguém lá na rua batendo palma e vendendo alguma porcaria, panela, toalhinha. E aí a pessoa compra e diz para o marido que ganhou. E isso passa. Então, aquele que foi enganado, uma hora vai se irritar. Então, amados de Jesus Cristo, aqui no caso, se você não conhece a verdade, você só vai descobrir o engano, o engodo, o dia que você comparecer diante do tribunal de Jesus Cristo, achando que desceu na estação que é céu, mas que já lá na porta você vai ver um ambiente carregado, escuro, com muitos gritos e um lugar de muita dor. Foi o diabo que te levou para o inferno? Não, foi você que não teve cuidado de olhar pela sua própria vida. Você que gosta de ir em igrejas que têm eventos. E é cantores, e é show,
é ministério de dança, é bailarina de Jesus, tem tudo, e flecha de luz. Amados, procura uma igreja onde se prega a Bíblia. É chato ficar só sentado ouvindo. Mas se você não quiser só ficar sentado ouvindo, estuda a palavra, e aí você também vai ter a oportunidade, tem uma vida diante de Deus, de vir à frente e pregar o evangelho. Cresça na graça, cresça no conhecimento. O que está em risco é a sua vida. O que está em risco é a sua eternidade. Entretenimento, nós temos igrejas aqui em Alphaville que estão bombando, tem 4, 5 cultos. Tem uma igreja aqui, batista, que tem até engenheiro elétrico para mexer com as coisas, das muitas peças, das muitas coisas que acontecem dentro da igreja. E tem gente que fazia entretenimento em cruzeiros marítimos, que trouxe a programação com guarda-roupa e tudo o que acontecia no cruzeiro e colocou dentro da igreja. A igreja, puf! São musicais, são peças, é tudo pouca palavra. Um lugar onde tem pouca palavra e muita música, tem coisa errada. Uma igreja que tem muito evento e precisa sair fora para ir numa chácara, para se encontrar com Deus, tem alguma coisa errada. O Senhor Jesus disse outra coisa: entra no teu quarto, fecha a tua porta, que o teu Pai que está em secreto te ouvirá. Amados de Jesus Cristo, não é por estímulos e algumas coisas que acontecem que você vai entrar. Olha, os de Bereia eram nobres, porque estudavam. É um tal de gente abrir Bíblia e mostrar o dedo. Vou ver o que o Senhor tem para me falar hoje. Vai conhecer Deus, vai conhecer a palavra, vai estudar a Bíblia. Ó, amados, e não vos assusteis. Aqui Jesus ele não está aumentando a dose para fazer terrorismo com ninguém. Ele é o atalaia. Ele está apenas avisando. Minha mãe sempre dizia: quem me avisa, meu amigo é. Então Jesus é meu amigo. Está me avisando. Está dizendo, vai acontecer. E agora que nós estamos, está acontecendo. O amados de Jesus Cristo, porque é mistério, lá no 5, na parte B, termina com o engano. Acabou o engano? Não. Agora vem as guerras. E os rumores de guerra. Mas o Brasil é um país pacífico. Ah, é? É. Porque você não se entera o que está acontecendo lá no Pará. Porque você não se entera o que está acontecendo aqui em São Paulo, no Pontal do Paranapanema. Porque você não se entera do que está acontecendo no seu país. Assim como há um projeto de governo mundial pelo mundo islâmico, há outros projetos de poder em andamento do mundo. E em alguns países que estão em guerra civil hoje, é por causa dessa tal de democracia. Então, amados de Jesus Cristo, não vos assusteis, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Só em 2022 foram registrados 55 conflitos em 38 países. 8 deles considerados como guerras. Guerra de
país contra outro país. Então, desses 38, 30 só de guerra civil, e tem a ver com domínio de poder governamental. E milhões de pessoas perecem. Você quer ver? Etiópia, Ucrânia, Somália, Iêmen, Burkina Faso, Mianmar e Nigéria. É os 8 de 2022. Então as guerras, elas diminuíram, pastor, em 2023? Não. Elas aumentaram. E o que o Senhor Jesus Cristo fala? Vocês vão estar vendo, ouvindo rumores de guerra. Olhai que não vos assusteis, porque é mistério que tudo isso aconteça. 2023, hoje, 23º dia de guerra de Israel contra o Hamas na Palestina. Então, Israel está em guerra, Palestina em guerra, Síria, Iêmen, Sudão, República Democrática do Congo, Etiópia, Afeganistão, Líbia e Mianmar. Dados: em 2010, a Síria tinha 21 milhões de habitantes. Dados já ultrapassados. Em 2019, 17 milhões. Então, nesse período de tempo de 7 anos, 4 milhões de pessoas deixaram de viver no planeta Terra, só na Síria. Vamos, além disso, na Turquia, mais de 15 milhões de pessoas precisam de ajuda humanitária. Na Síria, começou as manifestações pró-democráticas na cidade de Dereia, inspirado na Primavera Árabe. Está lá Erdogan, que mandou navio para defender os muçulmanos da Palestina, para entrar em guerra com os Estados Unidos, que mandou seus porta-aviões. A Turquia mandou o seu. Está com guerra civil no seu país, mas vai entrar em guerra com Israel. E os Estados Unidos estão em uma passagem para que o Irã não venha. Se vier Irã e Rússia, Terceira Guerra Mundial, ouvireis de guerra, não se assusteis. E a igreja fica atrás de cânticos, de hinos. E os crentes ficam mudando. Volta para a palavra. Examina a palavra. Como está a sua vida? Se você morrer agora, onde você vai passar a sua eternidade? Lá no Iêmen, 233 mil mortos. E a metade deles por desnutrição, por fome. 21,6 milhões de refugiados, dos quais 2/3 da população precisa de ajuda humanitária das Nações Unidas desde 2014. Rebeldes xiitas e houthis próximos ao Irã. E aí houve um cessar-fogo de 6 meses, de abril até novembro, para que pudesse acontecer
5 milhões de iemistas estão à beira da fome. Não é da miséria, não. Da fome. 2/3 desses 5 milhões é de crianças abaixo de 5 anos. A guerra é terrível. E com ela vem coisas terríveis. Você precisa se fortalecer na palavra. Amados de Jesus Cristo, no Sudão, faz 20 anos, ali na região de Darfur, o levante dos rebeldes não árabes já tem, nestes 20 anos, 300 mil mortes e 2 milhões de pessoas desoladas. A República Democrática do Congo tem uma migração de 521 mil pessoas desde março do ano passado. A Etiópia, em guerra civil, desde 2020, apenas 3 anos, 600 mil mortos. Afeganistão, aquele lugar onde os Estados Unidos investiu 83 bilhões de dólares e enviou o seu exército a partir de 11 de setembro, para matar Bin Laden e acabar com o Talibã. Perdeu lá 2.300 soldados e tiveram mais de 20 mil feridos e milhares de pessoas morrendo. Isso foi avisado por Jesus. Mas está longe. O nosso país é um país pacífico. Amados de Jesus Cristo, a Líbia, desde 2011, em 2 anos, tem milhares de mortos e milhares de deslocamentos. Mianmar, desde 2021, mais de 2,9 milhões de pessoas já morreram. Em 2 anos, mais de 18 mil presos. E dentre esses 18 mil presos, há 33 anos de prisão sobre o argumento de democracia. Aqui no nosso país, desde 8 de março, ainda há 300 e poucas pessoas prisioneiras políticas no nosso país, decretadas por um pseudo-ministro do Supremo. Ouvireis, mas não vos assusteis. Somália, desde 1991, milhões de mortes. 2021, mataram dentro da casa o presidente Ariel do Haiti, e 4,7 milhões de pessoas deixaram de existir lá no Haiti. Em 2028, 1.400.000 mortos. Mas isso não é no Brasil, é lá fora. E o que o Senhor Jesus Cristo está falando: ouvireis, mas hoje nós ouvimos e vemos. E o que você está fazendo? Você está cuidando da sua vida? Existe Deus, existe céu, existe o diabo e existe o inferno. Existe falsos profetas, existe outro evangelho, do qual a palavra nos adverte, ainda que venha um anjo do céu e vos anuncie um outro evangelho. Mas como você vai saber se é um outro evangelho se você não lê a palavra de Deus? O que te impede de ler a palavra de Deus? Culto de oração é minúsculo. Escola bíblica dominical é minúscula. Em muitas igrejas já não existe mais escola bíblica dominical. Se não houver escola bíblica, não há alicerce. Se não há alicerce, a casa cai. Fica indo atrás de cantor, de musiquinha,
E não vai ler sua Bíblia, não. E você precisa ler com fé. Agora, ler sem fé, você não vai agradar a Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Eu não volto mais nessa igreja, que o pastor de lá, ele fala umas coisas lá que eu não gosto. Não é do jeito que ele fala. Vai estudar a Bíblia. Vai ler a Bíblia. É muito mais daquilo que eu falo. É muito mais daquilo que o Senhor está falando aqui. A escatologia não é futura, ela é presente. Eu estou dizendo aqui lá na igreja, papai e mamãe, pelo andar da carruagem, estas crianças que estão aqui conosco, não vou nem dizer fora, tá? Aí no mundo inteiro, não ficarão adultos. Você viu? O projeto é para 2027. E já o príncipe Mor da Arábia Saudita, ele disse que até 2030 toda a Europa será islâmica. Tem cristãos lá, nominais. Ou se converte ao islamismo, ou vão para a degola. E para de lá chegar aqui, falta quanto? Igreja, prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Mas conhece o seu Deus primeiro, que se você chegar lá no dia do juízo, você será um desconhecido. Isso é arrependimento para arrependidos. Põe tua casa em ordem. O Senhor é tão bom, é tão misericordioso para conosco, que está dando tempo de nós estarmos falando para a igreja se preparando para as bodas do Cordeiro. Terça-feira, dia 31. Os satanistas estão declarando em alto e bom som a virada da chave. Para que essa virada da chave? Para que em 3 anos e meio, que é a metade do tempo das 70 semanas de Daniel, o anticristo, depois dessa guerra toda, da terceira guerra, com essa pacificação, ele já está com o discurso de paz e segurança, e a palavra de Deus diz, quando ouvir de paz e segurança, fica acordado. E já teve alguém que declarou paz e segurança, que é tido como o anticristo, que tem 36 anos de idade, que é masculino, mas tem certidão de nascimento, declarando a sua feminibilidade, que na 6ª Avenida tem um edifício, e lá no topo dele está 666, que está fazendo a paz de Israel com a Arábia Saudita e mais 2 países, mas que é o princípio das dores. Olha o que a palavra de Deus está dizendo, é o princípio das dores, e dor não é agradável. Quem é mãe já teve parto normal, sabe o que funciona dor de parto, dilatação de bacia e outras cocitas mais. Então o Senhor Jesus Cristo manda se preparar já faz tempo. E as pessoas vão. Em vez de transformar o mundo está transformando a igreja. Vamos acordar? Vamos endireitar o caminho? Se você quer ir para o céu, porque isso é algo pessoal, sabe? Vai que tem gente dentro da igreja que quer ir para o inferno. Mas aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar? À noite, se você tiver
ouvido para ouvir, nós vamos continuar falando sobre o sermão profético, escatológico de Jesus Cristo acerca do fim. E nós não temos vocação para terrorismo. Somos da paz. Temos o príncipe da paz na nossa vida. Mas só somos atalaias. Só posso avisar. Não posso fazer mais nada. Pai, eu quero agradecer ao Senhor. Mais um dia na tua presença, mais um dia na tua casa, mais um dia junto ao teu povo e mais um dia testemunhando do teu evangelho e proclamando o teu evangelho e proclamando Cristo, salvação para todo aquele que nele crê. Eu quero louvar e exaltar o teu nome pelo privilégio de ter estado cultuando ao Senhor e pregando a tua palavra. Eu oro no nome de Jesus. Amém.